Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19, diz o seguinte: assim, vocês já não são estrangeiros é toda aquela pessoa que não nasceu naquele lugar, né? A Bíblia por vezes traz uma linguagem um pouco difícil e a gente precisa então decifrar aquilo que ele está dizendo, nem peregrino, ou seja, um visitante, mas vocês agora são cidadãos dos santos, vocês são a família de Deus, e é nesse ponto que a gente vai pegar, né? Vai se atentar que nós somos a família de Deus. E aí ele começa a dizer como é que nós somos família de Deus. Ele dá um exemplo: vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito de Deus. Se você não entendeu muito o que eu li, fique em paz, porque o normal é não entender mesmo, porque é uma linguagem um pouco mais difícil a gente estar atento. E por isso eu quero motivar você a ter mais de uma Bíblia. Você que lê Bíblia, por exemplo, no celular, os mais jovens, né? Tem essa facilidade de você ter muitas versões da Bíblia no mesmo lugar. Então, quando você lê alguma coisa e você não entender, vai lá e muda para uma versão mais simples. Por exemplo, nova versão internacional, nova versão transformadora. Se tiver muito difícil, vai para a linguagem dos dias de hoje, que não é a melhor tradução, porque às vezes ela foge um pouco do sentido original, mas facilitem. E eu vou ler para você então os mesmos versículos numa tradução mais simplificada. Você vai ver como vai ficar bem mais fácil de compreender. De novo, Efésios capítulo 2, versículo 19. Vocês já não são mais estrangeiros, nem visitantes na casa de Deus. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, vocês agora são família de Deus. Olha que facinho que ficou de compreender agora, né? E aí então, de novo, ele dá o exemplo. Vocês são como um edifício que está sendo construído sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual esse alicerce está debaixo ainda da pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora facilitou, não é verdade? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o nosso ponto o tema do nosso mês, né? É que nós somos movidos pelo amor, nós devemos ser movidos pelo amor. E o tema de hoje é: nós somos igreja, nós somos família da fé. E se você olhar para a Bíblia, você vai entender por que a família é tão importante. Eu quero começar destacando com o Salmo 68, versículo 6, que diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Quando eu era jovenzinho, pode parecer, mas eu já fui jovem um dia, né? Solteiro, eu lia muito esse versículo aqui para Deus como se Deus não soubesse, né? Senhor, a palavra declara que faz com que o solitário viva em família. Senhor, estou com uma vontade de casar, mas está difícil. Senhor, cumpre a tua palavra na minha vida. E glória a Deus, né? Então, meus irmãos, Deus faz com que o solitário viva em família. E por que para Deus a família é tão importante? Vamos voltar para Gênesis. Gênesis capítulo 1, a gente entende, lendo Gênesis, que no início existia apenas Deus, o Espírito Santo e o Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então só existia o Deus Pai e um único Filho. E o desejo do Senhor era ter uma grande família com muitos filhos parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. E é por isso que ele fala em 2 Coríntios capítulo 6: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. E aí
Né? O desavisado vai dizer assim: então esse versículo está dizendo, né, que todo mundo é filho de Deus, glória a Deus, por isso que coisa boa. Não. Calma aí que o negócio não é assim não. Todo mundo foi criado por Deus, todo mundo é criatura de Deus. Mas filho, filha, é só quem foi adotado pelo Senhor. Pastor, mas que conversa é essa? Meu irmão, nós entramos na família de Deus por uma adoção. Não estou acreditando. Bom, vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós não somos filhos legítimos, nós somos filhos por adoção. Então, toda vez que uma pessoa decide viver para Deus, entregar a sua vida para o Senhor, quando ele faz aquela oração de arrependimento, quando ele nasce de novo, ele nasce na família de Deus e nasce nessa condição de adotado. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto o receberam, que receberam o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essa história do ditado popular que todo mundo é filho de Deus, não é assim não. Então, meus irmãos, se o plano de Deus era ter uma grande família, com muitos filhos parecidos com Jesus, a gente precisa dar glória a Deus, que é por isso que nós estamos aqui. E a família, ela tem um valor tão grande, mas tão grande, que quando Deus deu as leis para Moisés, uma das ordenanças era que se um filho amaldiçoasse o seu pai ou a sua mãe, esse filho deveria ser condenado à morte por apedrejamento. Olha que coisa séria. E aí, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que como você sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Irmãos, se uma pessoa não cuida dos seus parentes, em especial da sua família, essa pessoa negou a fé. E é pior que o ateu, é pior que o descrente. Aí talvez você fale assim: nossa, mas que palavra pesada. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que nós vivamos em família, que a gente valorize a família. E é por isso que você vê o tempo todo grupos querendo destruir a família, desvalorizar a família, e por aí vai, né? E isso não é um pensamento humano. Existe uma força espiritual por trás disso. E aí, infelizmente, a gente vai ver que o inimigo das nossas almas está trabalhando nas famílias desde o início. A gente pega Adão e Eva, que estavam no paraíso, num lugar que não tinha que pagar boleto, não tinha que se preocupar com fatura de cartão de crédito, olha que bênção, não tinha que se preocupar qual era o valor do sapato, qual era o valor da bolsa, era só desejar, né, que o negócio estava ali. Claro que eu estou contextualizando, né? E aí, no paraíso, eles desobedecem ao Senhor, e pelo fato de desobedecer ao Senhor, nós somos acometidos pelas consequências dessa desobediência. Por conta disso, a gente vê pessoas com câncer, a gente vê pessoas morrendo, a gente vê netos falecendo numa época que não era para falecer, a gente vê a violência, a gente vê a injustiça, a gente vê tantas barbaridades. E no caso de Adão e Eva, além de atacar o casal, o inimigo atacou também os filhos. E quantos de nós não veem problemas dentro de casa com os filhos? Falta de união, falta de obediência, falta disso, falta daquilo. E com Adão e Eva foi ainda mais trágico, porque Caim, como vocês sabem, matou Abel. E as desgraças nas famílias não param por aí. A maldade cresceu tanto que Deus decidiu destruir as famílias com o dilúvio, mas Deus preservou o quê? Uma família, que foi a família de Noé. Mas mesmo assim, depois que Noé
passa pelo dilúvio, Noé perde o seu domínio próprio, Noé enche a cara, fica bêbado, fica peladão, não sei o que aconteceu, né, com Noé, mas infelizmente quem bebe, né, por vezes passa do ponto e faz umas macaquices. Os macacos me perdoem, né? Porque agora a gente tem que tomar cuidado até com os exemplos que a gente usa, né? Então, que os macacos me perdoem, né? E ficou pelado, o filho viu, ele amaldiçoou o filho e o filho sofreu as consequências dessa maldição. Mas depois, a gente tem a família de Abraão. Abraão, né, foi chamado pelo Senhor. Deus disse que através da família de Abraão, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Então a família de Abraão foi uma bênção, só vitória. Quem diria? E o detalhe importante, Abraão é o pai da fé. O pai da fé vacilou na fé. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que de vez em quando, se você vacila um pouco na sua fé, se te falta um pouco de convicção, fique em paz, porque você está num processo de construção. Abraão não nasceu sendo o pai da fé. Ele teve muitos problemas, muitas dificuldades. Uma delas foi não acreditar que Deus iria cumprir a promessa que tinha lhe dado de ter um filho do jeito que deveria ser. Você conhece a história, eles colocam Agar no meio do caminho, nasce Ismael, nasce uma confusão entre Sara e Agar, depois nasce Isaac, a confusão, né, se instala, e aí Abraão tem que mandar fora, despedir o seu filho, né? Então imagine essa dor. Mas depois tem o filho de Abraão, né, o Isaac, que se casa, e aí, né, parece que está tudo bem, uma bênção, mas aí Isaac tem uma preferência por um dos seus filhos, que é Esaú. A mulher de Isaac tem a preferência por Jacó, que tem uma outra característica, e aí começam outros problemas na família. Então, meus irmãos, a gente vai vendo que ao longo das histórias, por mais que a bênção do Senhor estivesse sobre as pessoas, essas famílias sofreram grandes problemas. E Isaac sofreu, né, com essa preferência dele por um filho, a esposa por outro. Depois, quando Jacó já está maduro e já superou isso e tem os seus próprios filhos, o próprio Jacó vê a injustiça acontecendo novamente na casa dele, através de José, que, como você sabe, foi vendido pelos irmãos, né? Ele vira escravo, vai para o Egito, e lá Deus muda a história de José, porque Deus tinha dado um sonho para José, que ele via o sol, a lua e as 11 estrelas representando o pai, a mãe e os irmãos se dobrando sobre ele. E lá então ele é honrado, ele vira a segunda pessoa mais importante do império do Egito. E pasmem, né? José, com toda essa grandeza, vai depois ver 2 netos dele morrerem enquanto estavam roubando gado. Tem necessidade? Precisava disso? Claro que não. Mas por quê? A ação do inimigo na vida deles. Então, meus irmãos, a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ver que, apesar das bênçãos de Deus sobre as pessoas, a gente sempre vai ver na vida dessas pessoas, mesmo as chamadas por Deus, a gente vai ver problemas, a gente vai ver dificuldades, a gente vai ver conflito. E a gente poderia falar sobre os filhos do profeta Eli, que é muito criticado, por sinal, porque a Bíblia fala que ele foi omisso, que ele não corrigiu os seus filhos eram corruptos, aceitavam suborno. Mas os filhos do profeta Samuel, que era um homem rígido, que não deixava passar nada, os filhos do profeta Samuel também não valiam nada, a ponto de, por causa dos filhos do profeta Samuel, que o povo pediu um rei. E por falar em rei, a gente vai olhar para a família de Davi. Qual que é a história de Davi? Um grande homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor, escolhido para ser rei sobre todo Israel. O que ele faz?
ganha enormes batalhas militares, mas vê uma mulher pelada e aí perde a batalha. Comete adultério, manda colocar Urias, soldado dele, na frente da batalha, basicamente dando uma ordem para assassinar ele de maneira indireta. E aí depois as desgraças vêm sobre a família de Davi. Aminon tem um caso com a minha irmã, o outro irmão Absalão fica furioso, vai lá e mata o Aminon. Depois o Absalão, não contente, vai tomar o trono do rei Davi. Aí o Joabe, general de Davi, que era também sobrinho de Davi, vai lá e mata o Absalão. E depois de toda essa desgraça feita, Davi já velho, o outro filho dele, Adonias, decide tomar o trono, e o trono tinha sido prometido para Salomão, e Salomão vai lá e dá uma ordem para que matem Adonias. Quanta desgraça na vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que vacilou, abriu brechas e a família sofreu grandes consequências. Então, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Embora nós estejamos na casa de Deus, estejamos na família de Deus, tenhamos sido chamados para uma vida diferente, para um propósito muito bonito, nós ainda somos pessoas imperfeitas. E a gente não pode nem se conformar em ser imperfeito, mas também a gente não pode cobrar de nós mesmos a perfeição, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas a palavra do Senhor nos consola, nos motiva, nos ensina, dizendo que o Senhor, que começou uma boa obra em mim e você, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, se você caiu, se você errou até ontem, até hoje, a partir de agora para frente é um novo capítulo na sua história. Não devia ter errado, não devia ter caído, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, mas daqui para diante é uma nova história. E a gente vê na família do Senhor Jesus, quando ele foi nascer, também os seus perrengues, também os seus problemas. A começar do marido de Maria. Quando ficou sabendo que ela estava grávida, falou: opa, que negócio é esse? Né? Não, esse chapéu aí pontudo eu não vou usar não. Vocês entendem o que eu quero dizer com chapéu pontudo, né? Tá bom, não vou trazer para não ser deselegante no público do Senhor, na verdade? Né? Então esse chapéu eu não vou usar não. E quis, né, dar no pé. E o Senhor, com certeza, meus irmãos, iria capacitar Maria para criar o Senhor Jesus Cristo sem pai. O Senhor Jesus não ia desabandonar. Nós não vemos tantas mães aí criando 2, 3 filhos sozinhas porque os pais foram embora, e o Senhor abençoa, cria e viram grandes pessoas para a glória do Senhor. Deus poderia muito bem deixar Maria cuidar, criar sozinha do seu filho, mas o plano do Senhor sempre foi que todo filho tivesse pai e mãe. Mas, infelizmente, o inimigo consegue roubar de muitas famílias a figura do pai. E eu vivi isso na minha vida. Meu pai se casou com a minha mãe tão somente porque o meu avô chegou para ele e falou assim: olha, minha mãe ficou grávida, né? Eles não eram casados. Meu avô chegou para ele e falou assim: você quer casar ou você quer morrer? Né? Aí meu pai falou assim: não, eu caso, né? Decidi agora, a hora que o senhor entrou aqui na sala, eu já decidi que eu queria casar, né? E casou. Quando eu nasci, quando eu completei 10 meses e pouco, né? Tudo mais, meu pai virou para o meu avô e falou assim: já posso ir embora? Meu avô falou: pode. Foi embora. E eu cresci sem pai. E aí eu decidi, falei assim: não, quando eu me casar, eu não vou fazer isso. Eu vou secar para baixo, né? E aí, meus irmãos, eu não conhecia o Senhor, não sabia, né, de nada disso, e foi na igreja que eu fui ensinado sobre o meu papel de marido, o meu papel de pai, como é que eu deveria de me portar, como é que eu tinha que fazer quando eu errasse. E normalmente as pessoas não ensinam isso, né, porque a gente erra, e quando você erra, como é que você tem que fazer? Né? Com vergonha e tudo, você tem que ir lá, né, e pedir perdão e se consertar.
Então, voltando na família de Jesus, Jesus poderia muito bem ter deixado Maria criar Jesus sem pai, mas não foi esse o plano. Mas veja, Jesus cresce, desenvolve, chega o momento de começar a exercer o seu ministério, e o que acontece com os irmãos de Jesus? Não acreditam que ele era o enviado de Deus, não acreditam que ele era o Messias. Então, para a gente ver como que dentro da família, a gente pode olhar para a família e dizer, olha, a família é o melhor lugar do mundo, mas em muitos casos, a família também é o pior lugar do mundo. Toda vez que eu passo na frente de algum boteco, depois das 6 horas, 6h30, 7 horas, e vejo lá um monte de homem lá, né, encostado no boteco, eu penso assim, nossa, coitados desses caras, eles não têm vontade de voltar para casa. Não estou dizendo com isso que a culpa é só das esposas, tá bom? Porque briga de casal, o pastor Marcelo sabe disso melhor do que eu, né? Quando você vai conversar com o marido, você acha que a mulher não vale nada. Você vai conversar com a mulher e fala, vixe, esses dois se merecem, né? Os dois estão precisando aí de uns apertão firme e forte para se consertar. Então, quando o negócio desanda, normalmente os dois têm problemas. Mas, meus irmãos, na igreja, já que a igreja é família de Deus, a igreja também é um lugar maravilhoso, é o segundo melhor lugar do mundo. É a igreja. Mas dentro da igreja tem gente madura, tem gente de bom senso, tem gente compreensiva, tem gente do pavio longo, tem gente que acabou de chegar, que ainda é imaturo, tem gente que às vezes já está 30 anos na igreja, mas tem o pavio curto, não pode olhar feio, que já começa a querer perguntar o que foi, que aconteceu, você pergunta, né, como vai, e ela não quer nem saber como é que é a história, né, já sai dando aquelas patadas, e aí o que a gente faz? A gente se magoa, mas dentro da igreja, indivíduo me tratando desse jeito, eu não volto mais desse lugar, né? E aí, meus irmãos, se a gente for olhar para essas coisas, a gente não fica em lugar nenhum, porque todo lugar onde tem gente tem problema. Quer ver um exemplo? Bom, reunião de família no final do ano, o Natal tá chegando, né? Já tem umas pessoas da família da gente que a gente já tem que se preparar emocionalmente. Ai, meu pai do céu, fulano vai, ai, Jesus, me dá domínio próprio. E glória a Deus, né? Então vai. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para a igreja e saber que a igreja é que nem a arca de Noé, né? No momento do dilúvio lá, água para todo lugar, não tinha onde, né, se esconder, se escorar, a não ser dentro da arca. Mas dentro da arca tinha tudo quanto é tipo de animal, os bichinhos lá faziam lá, o número 1, o número 2 devia ser um cheiro terrível, porque não dava para ter um padrão de qualidade de limpeza, né, daqueles, né? Então imagine como é que era o negócio, né? Mas era o único lugar seguro para estar até o dilúvio passar. E a igreja é a mesma coisa. Enquanto Jesus não volta, o único lugar seguro para a gente estar é na casa de Deus. E aí a gente precisa ter maturidade para saber que tem os irmãozinhos que não são fáceis de lidar. Mas com a graça do Senhor, nós vamos seguir em frente e ainda vamos ajudar o abençoado, a abençoada a mudar de fase, a ser uma pessoa mais doce, não é verdade? Bom, meus irmãos, a gente tem que voltar então. A família é um plano, um projeto do Senhor. Nós nascemos dentro de uma família biológica, da família de sangue, e nós depois somos também introduzidos na família de Deus. Então, nós precisamos ser especialistas em lidar com as pessoas da nossa família e depois com as pessoas da nossa igreja. E para isso, a gente precisa receber informações ou orientações. E onde a gente vai buscar isso? Bom, quando você tem oportunidade de fazer um curso de psicologia, fica fácil, né? Porque você recebe a informação, o conhecimento e você aplica. Agora, e se não é o seu caso?
né? Você tem que receber informação na casa de Deus, lendo a Bíblia. E aí a gente começa a ver como é então que a gente vai lidar com cada pessoa da nossa casa. E aí você não pode correr naquele problema, né, comum de tratar, por exemplo, todos os filhos como se eles fossem iguais. E aí o famoso exemplo das mãos, dos dedos da mão, né? Todos os dedos são da mesma mão, mas cada dedo é de um jeito. Eu tenho só 2 filhos, mas os meus 2 filhos são completamente diferentes um do outro. Outro dia aconteceu uma situação lá em casa, e eu chamei minha mulher no cantinho e ela falou assim: bem, esse negócio aqui nós estamos fazendo errado, nós estamos tratando os dois do mesmo jeito, por isso que não está dando certo. A gente está fazendo, a gente já está ficando frustrado porque nenhum dos dois está contente, a gente está errando, né? Eles não são iguais, então a gente tem que tratar um desse jeito e o outro do outro jeito, porque é a maneira que eles entendem que nós estamos valorizando a cada um deles. E aí, se você colocar, por exemplo, no YouTube, as 5 linguagens do amor, você vai ver lá umas dicas muito legais sobre como você deve tratar cada pessoa da sua casa, da sua família. E isso vale não só para o relacionamento familiar, mas também para quem estuda, para quem trabalha. É um espetáculo, porque aí você começa a aprender como as pessoas são. E fora isso, ainda tem a questão de temperamentos, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa calma, serena e tranquila. Então, você fala comigo, eu fico naquela... Olha, você leva o lixo lá fora? Levo. Depois de 5 horas, né? Você não levou o lixo ainda? Não, mas eu vou levar, não esqueci não, que eu estou processando aqui, levar o lixo, né? E aí, né, quem é sanguíneo dá nos nervos, porque não aguenta, né? Tem gente, por exemplo, que eu conheço aqui na igreja, né, Clarice, né, que pede um negócio, se, né, uma pessoa que nem eu fica 5 horas, nossa, já fica, né, pedindo para o senhor voltar, né? E eu entendo, porque a gente é lentinho mesmo, devagar, mas tem aquele também que é melancólico, que você fala tudo para ele, nossa, ele acha que é com ele, começa a querer chorar, ai, por que a vida é assim, ai, você não me ama, bebê, entendeu? Não é que a pessoa é mimimi, é o jeitão que ela foi feita, a forma dela. E tem muita gente assim. Então, irmãos, a gente precisa entender como as pessoas são para a gente falar com elas do jeito que elas gostam, do jeito que elas entendem, né? Nessa questão ainda do vídeo das 5 linguagens de amor, a linguagem de amor da minha mulher é tempo de qualidade. Então, uma das maneiras que eu encontrei, né? Ela me chama para ver um filme ruim, que só ela vai gostar, que ela vai dormir depois de 5 minutos do filme, e eu vou assistir o filme inteirinho, sozinho, com ela dormir. Mas eu vou lá, sento lá, ser obrigado pelo domínio próprio, porque esse filme vai ser ruim do início ao fim, mas eu vou ficar aqui. E eu já tentei umas técnicas, né? Ela dorme, eu vou escorregando no sofá, que ela dorme no meu colo, né? Vou escorregando. Eu começo a escorregar, o olho dela regala assim do nada. Então eu já desisti, né? Não dá. Então já entendi que eu tenho que assistir. Mas aí termina o filme, ela fala: nossa, eu dormi. Eu vi, porque é sempre a mesma coisa, né? Mas você gostou do filme? Não gostei do filme, não recomendo, não. Esse filme é ruim, viu? Ah, mas olha, o ator é bom, né? O ator é bom, né? E vida que segue, porque para ela valeu a pena, mas para outras pessoas é diferente. A minha sogra, por exemplo, a linguagem de amor dela é serviço. Então você chega na casa dela, ela começa a te servir comida, bebida, refrigerante, água, leite, qualquer coisa. Por quê? Porque ela quer te servir. Então, se você entende que a pessoa é assim, fica fácil de você conversar com ela, porque eu por exemplo, não adianta para minha sogra eu oferecer tempo de qualidade, nem para minha mulher oferecer serviço, porque não é a linguagem. Então, a gente sabendo disso, mesmo, com filho, com marido, com esposa, nossa, é uma bênção, né? Então, a gente precisa aplicar. E a questão dos temperamentos é a mesma coisa. Se você trabalha, né, se lida com pessoas, a melhor coisa é você começar a classificar as pessoas que você lida. Ah, esse aí é um sanguíneo, esse aí é um colérico, só ele sabe, só ele
faz, ele acontece, é o mandão, mas é o jeitão da madeira, é daquele jeito lá. Se você souber se comunicar com ele, nossa, vai ser leve para você e ele vai te achar a pessoa mais fantástica do mundo. E aí vai funcionar. Então, meus irmãos, nós precisamos ter conhecimento. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente acha que isso só se aplica para a salvação, mas isso é para todas as áreas da vida. Outro exemplo, você está com uma dificuldade com dinheiro. Por quê? Porque você não conhece algumas verdades sobre como lidar com dinheiro. E não tem mágica não, o negócio é bem simplesinho. Você ganha 10, você tem que gastar no máximo 8. Se você não fizer isso, você nunca vai prosperar e vai estar sempre endividado. Simples assim. O que está por trás disso? Está por trás disso domínio próprio, saber dizer não, saber discernir aquilo que você pode comprar, aquilo que você não pode comprar e por aí vai. Mas são coisas que nós somos ensinados na igreja, porque na maior parte das vezes nós não somos ensinados isso em casa. Eu, na minha casa, eu fui ensinado que você ia fazer uma compra, você chegava num lugar, Casas Bahia, por exemplo, que era o lugar que dava, e a pergunta que a gente fazia assim, qual que é o valor da prestação? Aí ele falava assim, 30 prestações de R$100. R$100 dá para mim. Hoje, qual que é a pergunta que eu faço? Qual que é o valor disso? E aí o vendedor vai falar a quantidade de prestação. Já sei, porque ele quer vender o produto e mais os juros que vai estar embutido naquelas parcelas. E eu digo, e qual que é o valor à vista? E por vezes nem tem valor à vista. Por quê? Porque o objetivo dele é vender com mais os juros. Eu disse, muito obrigado, você foi muito gentil, vou procurar em outro lugar que faça um preço à vista bem melhor. E aí às vezes você consegue comprar o mesmo produto pagando às vezes 30%. Se for financiamento de carro, por exemplo, meus irmãos, aí então a tragédia é anunciada, Pessoas que compram o carro para pagar em 3 anos, 5 anos, ele vai pagar 2, 3 carros e quando for vender o seu carro, o carro está valendo metade do valor que ela comprou na época. Então são coisas, meus irmãos, que é conhecimento, não tem nada de espiritual, mas a gente não foi ensinado. Se a gente não foi ensinado, como é que a gente vai fazer esses raciocínios? A gente precisa receber informação. E é na igreja que a gente recebe isso. Então, glória a Deus, porque o Senhor, Ele nos mostra como nós devemos viver hoje, aqui e agora, e viver de maneira próspera. Mas essa prosperidade, ela requer, primeiro, uma mudança de mentalidade. E aí por isso que Romanos capítulo 12 fala, não se conforme com o seu mundo, mas se transforme pela sua maneira de pensar. Você muda a maneira de pensar, muda também a maneira de agir. Bem, dito tudo isso, a pergunta que você precisa responder para o Senhor é, como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas da sua família? Você está naquela situação em que você está magoado, magoada, porque as pessoas da sua família estão te entristecendo? Ou será que você é a pessoa dentro da sua casa que precisa parar, respirar e refletir e falar, puxa vida, eu não estou agindo como eu deveria reagir e eu preciso fazer uns consertos, eu preciso pedir uns perdão, aí você faz uma lista. Mas tem que fazer, meus irmãos, porque a coisa mais importante que a gente tem é a nossa família. E coisa triste é a gente ir em enterro e as pessoas estão lá com a culpa alta e aí elas começam a gritar, a espernear porque não tiveram tempo de fazer as reconciliações que precisavam ter. Mas talvez também você possa estar decepcionada com Deus. Porque é muito comum, às vezes, a gente transferir para o Senhor o porquê que o Senhor permitiu que determinada tragédia alcançasse a nossa casa, pessoas das nossas famílias, e isso ocorre mais vezes do que a gente gostaria. E a gente não pode esquecer
que foi justamente por causa da desobediência de uma família que toda essa maldade, essas coisas que não deveriam acontecer, acontecem conosco. Mas o Senhor nos garantiu, e hoje em dia de ceia, né, é o dia que a gente relembra a promessa do Senhor, que Ele vai transformar toda dor em alegria. E como foi dito também no louvor, e nós vamos ser honrados duplamente aonde nós fomos humilhados. Então, meus irmãos, nós precisamos trazer a esperança para o nosso coração, mas não deixar de esquecer que aquilo que é a nossa parte, nós precisamos fazer. Eu gosto muito do milagre da ressurreição de Lázaro, porque Jesus podia ter dado uma ordem para a pedra e a pedra ia sair rolando, mas ele disse: tirem vocês a pedra. Então, meus irmãos, aquelas coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que nós temos que fazer, somos nós que temos que fazer. Às vezes a gente quer que o marido mude, mas a esposa não muda. Às vezes o marido quer que a esposa muda, mas ele não muda. Então tem um ditadinho popular, e esse sim a gente pode aplicar, que diz que tudo muda quando você muda. Então nós precisamos fazer o nosso possível, e todo o impossível o Senhor fará. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, não desista da sua casa, não desista da sua família. Ai, pastor, mas o pessoal na minha casa, meu filho está usando drogas, está envolvido com coisa ruim, não sei o que, tudo mais. Vamos continuar a orar, a interceder pelo seu filho, por quem quer que seja, porque o amor de Deus vai alcançá-lo em algum momento e a libertação dele virá. Eu gosto muito do exemplo de Paulo. Ele nem estava procurando por Deus, porque talvez essa seja muitas das situações, às vezes, de maridos, de filhos, de netos, que estão tão envolvidos com coisas erradas que eles não estão procurando Deus. Mas Paulo foi alcançado pela graça do Senhor. É verdade, caiu do cavalo, ficou cego, mas se for esse o preço para que as pessoas pelas quais nós estamos orando, que elas tenham que pagar para que elas se voltem para o Senhor, que assim seja. Então, a gente sabe que o apóstolo Paulo tinha parentes que eram convertidos e, embora a Bíblia não diga, eu tenho uma suspeita muito grande que eram eles que estavam orando pela conversão do apóstolo Paulo. E você sabe que conversão maravilhosa que foi, e da mesma forma que Deus agiu na vida de Paulo, Deus pode agir na vida das pessoas, da sua família, e eu creio nisso. Então, meus irmãos, lembre-se, família é um projeto de Deus, está no coração de Deus, e nós precisamos trabalhar para que a nossa família se estruture, porque não existe família que nasça pronta. Toda família, ela precisa ser construída, ela precisa ser trabalhada, e dá de fato muito trabalho construir uma família unida, para que a gente possa ter um ambiente saudável, um ambiente que as pessoas se respeitem, um ambiente que as pessoas tenham vontade de sair, de não sair de casa, tenham vontade de voltar para casa. Então, isso é um trabalho que nós temos que fazer, e que eu tenho certeza que o Senhor vai te capacitar para que você faça da melhor maneira possível. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor te chama para reconstruir a sua casa, reconstruir os seus pensamentos, os seus valores, para você perdoar, para você recomeçar daquele ponto que você sabe que não está bom, que precisa ser recomeçado. E eu quero voltar, né? Aliás, antes de voltar, quero chamar os irmãos do louvor para retornar, que eu já estou encerrando, né? Quero voltar em Efésios, no capítulo 2, a palavra que eu li no começo, em que diz que nós estamos sendo edificados pelo Senhor, né? Você está sendo edificado pelo Senhor. Quem já passou por construção, por reforma, sabe a bagunça que é quando está se fazendo uma reforma, ou fazendo uma construção, né? É poeira, é sujeira, é aquela coisa feia, é aquilo que fica lá escorando e tudo mais, mas depois, quando acaba,
aí vale a pena. Então, meus irmãos, lembre-se disso, né? Talvez você olhe para você hoje e fale assim, mas eu não estou gostando daquilo que eu estou vendo, né? Ótimo, não se conforme, mas saiba que você está num processo de reconstrução. Então, olhe para você, olhe para sua casa, olhe para as pessoas da sua família e lembre-se que o mesmo Deus que restaurou todas essas famílias que eu citei é o mesmo Deus que vai restaurar a sua família. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi numa festa de casamento, que é o momento da formação de uma nova família. Então, a sua família está no coração de Deus. A Bíblia fala que ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Amém, aleluia. A sua família, meus irmãos, está diante do Senhor e o seu papel é tão somente continuar a orar, interceder para que esse momento aconteça o mais breve possível. Quero convidar você a se levantar e nós vamos então louvar o Senhor. Pela cruz
Graças a Deus, amém? Amém. Feche seus olhos. Maravilhosa palavra, né? Somos um só corpo, um só Senhor, um só Espírito. E louvado seja o nosso Senhor pelo que Ele fez hoje. Amém? Amém. Eu quero orar para você. Estamos iniciando aí o penúltimo mês do ano, né? Então eu quero pedir que Deus abençoe sua vida esse mês, que venha sobre tua vida grandes bênçãos, grandes vitórias, que Deus possa abrir as portas, quebrar as correntes, e que Ele vá à frente e te dê a vitória de todas as suas lutas, todas as suas batalhas aí, todos os vales que nós passamos todos os dias, né? Os desertos que nós temos caminhado, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui no segundo dia, Senhor, de novembro, e eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos aqui, da comunidade evangélica de Maringá, aqui do Santa Felicidade, Senhor, a tua bênção, a tua vitória, e que o Senhor possa fazer com que esta palavra de hoje possa se materializar na vida deles, se concretizar, que haja, Senhor, a bênção sobre bênção derramada sobre a família de cada um aqui, no nome santo e poderoso de Jesus, Pai, como foi dito na tua palavra, que haja, Senhor, conserto, reconciliação, que haja, Senhor, em cada casa, em cada lar, em cada cômodo, em cada quarto, Pai, o Senhor Jesus ali, para que haja um relacionamento pleno, curado, sadio, onde o esposo venha se converter à esposa e a esposa ao esposo, onde os filhos se convertam aos pais e os pais aos filhos, que haja, Pai, derramar do teu amor, porque a tua palavra diz que tudo cessará, mas o amor permanece. Os dons vão cessar, mas o amor será eterno. E é pelo amor, o fruto do Espírito, que eu creio que nós seremos mudados e moldados pelo teu poder, pela plenitude do teu Espírito na vida de cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um aqui, cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, as crianças que estão lá na sala, que o Senhor abençoe poderosamente, que o nosso mês de novembro venha ser um mês glorioso, cheio da tua presença e com a plenitude do teu Espírito em nossas casas, no nosso trabalho, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aonde colocarmos nossas mãos, que o Senhor prospere, abençoe, que o Senhor abra portas, aquelas que precisam ser abertas, e se existe algumas que precisam ser fechadas, que o Senhor feche. Pai, em nome de Jesus, que todo o ferrolho de bronze e porta de ferro sejam despedaçados, e que toda oração contrária, palavra lançada sobre a vida do meu irmão, Pai, como diz a tua palavra, sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Por isso, em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Assim nós cremos e assim nós confiamos que este mês será um mês abençoado, no nome santo e poderoso de Jesus, Pai. Nos leva agora em segurança para as nossas casas, nos leva, Senhor, proteja os carros, proteja aquele que vai de a pé, proteja aquele que vai de moto, Pai, em nome de Jesus, livra de todo incidente, de todo acidente, de todo demônio do asfalto, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Nos protege e ser conosco, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. No nome santo de Jesus nós oramos, e toda a igreja diga amém. Amém. Pastora, bênção também. Então, estenda sua mão assim como você fosse receber um presente, como de fato você vai receber. Amém? Que o infinito amor de nosso Deus e Pai, a graça e o perdão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, sobre tua família e sobre todos que você ama, até o dia que Jesus nos resgate deste mundo tão terrível. E toda a igreja diga amém. Amém. Cumprimente seu irmão, Pai do Senhor, deseja a ele uma semana vitoriosa.
Deus os abençoe em nome de Jesus, irmãos. Obrigado.